Meus irmãos, hoje eu quero fazer uma meditação. Às vezes eu fico pensando, tem alguns assuntos que parece que seria bom que tivesse todo mundo junto. Mas de repente também, e todo mundo junto, é no domingo ou no dia da ceia, mas parece que são assuntos meio locais, e propício para essa noite aqui. Fiquei pensando nisso hoje, mas ao mesmo tempo falei, Senhor, a palavra propaga, né? Um conta para o outro. E os que vieram aqui nessa noite, nós precisamos pensar disso. É um assunto muito simples, mas que acaba fazendo confusão e que eu tenho visto muito erro dentro da igreja. Eu tenho visto muita coisa, e isso tem me incomodado. Às vezes, em algum tempo da igreja, a gente ia para um extremo, depois agora voltamos para o outro. E eu vou falar hoje sobre... Ficou bom, irmãos? Ficou bom, né? Esse barulho não estava com nada. Pode soltar, pode colocar. É isso aí, irmãos. A vestimenta que agrada a Deus. Quero falar sobre posturas, sobre roupas, à luz da Bíblia. A gente pensa que a Bíblia não tem orientações sobre isso, e tem. Tá? Eu quero ler um texto, só para dar base, mas eu vou fazer muitas leituras hoje. Colossenses capítulo 3, o versículo 1 a 4. Diz assim, ó. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Verso 2. Mantenha o pensamento nas coisas lá do alto, e não fique pensando nas coisas da terra, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Bem, o que esse texto diz é o seguinte, que o crente, ele vive uma vida nova, uma vida diferente, uma vida separada do mundo. O seu viver, postura, tudo tem a ver com Deus, tem a ver com a direção de Deus. Ele não pode fazer o que pensa. Não, eu sou assim, a vida é minha. Então não é crente, porque a minha vida não é minha, nem a sua. Ela é de Deus, e quando entregamos nossa vida ao Senhor, começamos a viver uma novidade de vida, as coisas não são como nós queremos. Tá certo? Então, hoje nós vamos ver se vai funcionar, né? Tá aí. Depois, lê comigo lá, ó. Depois que nos tornamos discípulos verdadeiros de Jesus, nossa vida sofre transformação em todas as áreas, mas as mais importantes são interna e espiritual. É evidente. Aceitou Jesus, tornou um servo de Deus, a vida sofre profunda transformação, e tem que sofrer, tem que acontecer, tá? A vida desenfreada de pecados que envolvem pensamentos e ações, essa vida é substituída por uma postura de santidade, de entendimento da vontade de Deus. Quando a gente começa a pensar, Senhor, qual é a tua vontade? Você pensa nisso todo dia, Senhor, eu estou no centro da tua vontade? Começamos a desenvolver atitudes piedosas que Jesus ensinou e demonstrou. Por exemplo, Mateus 5, os primeiros 12 versículos ali, ele começa bem-aventurado, quer dizer, postura, pensamento, estado de espírito. O crente começa a trilhar aquilo. Ou seja, tem coisa que ele tem vontade de fazer de um jeito, não, mas eu sou dirigido pelo Espírito. Vou fazer conforme a vontade de Deus. Essas transformações internas
vão modificar, presta atenção, essas transformações internas vão modificar o comportamento externo. Sim ou não? Claro que vai. Começamos a agir diferente do homem mundano. Efésios capítulo 4, do 25 em diante, Paulo fala claro isso aí, que a nossa transformação interior acaba afetando as nossas ações externas. Nós começamos a agir diferente. Todos os aspectos da nossa vida são colocados sob o controle de Deus. A quem vamos servir para o resto da nossa vida aqui? Agora, durante a história, pelo menos do meu tempo, história da igreja, eu vejo homens e mulheres lutando com a questão de como essa transformação interna deve ser refletida exteriormente. Como essa transformação profunda, esse impacto de transformação interna afeta o lado exterior da nossa vida. Aí surge uma pergunta: deve o servo de Deus se vestir de um modo diferente do que as pessoas do mundo? A resposta a essa pergunta é divergente. Alguns argumentam que devem, são até radicais, não tem que mudar tudo, tem que andar. Aí outros vão para o outro extremo, dizendo: não, Deus não está interessado nisso, Deus está interessado no homem interior. Aí tem dois extremos. E a nossa denominação viveu num extremo absoluto há algum tempo. E agora nós fomos para o outro também. Eu queria avaliar isso à luz da Bíblia, que na verdade é a nossa autoridade. Não adianta eu ficar, alguém falou, tem que ser assim. Não. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre roupas, sobre postura, sobre joias? Quero falar isso aqui tudo hoje, tá? Vamos lá. Se desce, né, Maciel? Deus. Deus, através da Bíblia, nos traz orientações sobre a vestimenta. Quando Deus fala sobre algum assunto em todas as épocas da história bíblica, devemos reconhecer que é importante. Entenderam? Se a Bíblia repete um assunto em todas as épocas da sua história, você tem que reconhecer que é importante. Por exemplo, o casamento. O casamento começou no Gênesis, foi valorizado na lei de Moisés, nos profetas. Jesus confirmou, Paulo ensinou. É um assunto que está em toda a Bíblia. Entendeu? Pastor dando outra ideia, santificação. Entendemos, irmãos, os princípios do Novo Testamento com a ajuda do Antigo Testamento. Todos os ensinamentos do Novo Testamento, nós temos princípios, sombras lá do Antigo Testamento. Percebemos que são diversos os assuntos que são incluídos em todas as épocas da revelação divina. Por exemplo, adultério, idolatria, matar, roubar, essas coisas veio lá da lei, passou pelos profetas e chegou no Novo Testamento, reafirmado por Jesus como doutrina, como regras. Agora, vamos voltar para o nosso assunto. Desde o Éden, Deus tem orientado sobre roupas modestas. Vamos procurar entender esse ensinamento e ter fé para aceitá-lo. Para aceitá-lo. O que aconteceu no Éden? Adão e Eva. Leia comigo, Gênesis 2:25, está lá. Ora, leia, irmãos. Estavam nus e não se envergonhavam. Esse era o estado original. Na sua inocência, antes de começar o primeiro pecado, era normal para Adão e Eva estarem nus, mesmo andando na presença de Deus no jardim. A mesma inocência é vista em criancinhas, ainda não corrompidas pelo pecado. Elas têm vergonha? Pode ser homem ou mulher, criancinha de 1 ano, 2 anos, elas andam, roupa é detalhe, porque não foram corrompidas ainda.
Mas quando Adão e Eva conheceram o bem e o mal, ficaram envergonhados e imediatamente fizeram algum tipo de roupa. Gênesis capítulo 3. Se a sua Bíblia estiver fácil, leia comigo. 3 e o 7 diz assim, ó: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas e fizeram uma espécie de tanga. A versão linguagem de hoje fala tanga. Fizeram tanga. É a roupa que eles fizeram. A palavra usada aqui sugere que fizeram alguma coisa tipo embrulhada no corpo, evidentemente escondendo as partes mais íntimas do corpo. Deus, quando viu, não aprovou esse tipo de roupa. Ou aprovou? Não. Ele não aprovou. Ele lhes fez uma vestimenta. Olha o versículo 21. Versículo 21. Então o Senhor Deus disse: agora o homem tornou tal. Não se deve mais permitir. 21. Parece que é 21 mesmo. 21 mesmo? É. Aí fez roupas, vestimenta. Essa palavra sugere um tipo de túnica. Deus, quando viu a tanga, falou: não quero isso. Isso não serve. Deixa eu fazer roupas para vocês. William Wilson, um teólogo famoso, em seus estudos das palavras do Antigo Testamento, diz que essa vestimenta era um tipo de roupa usada por homens e mulheres que tipicamente tinha mangas e caía até os joelhos. Foi o que Deus fez. Já que vocês pecaram, já que estão nus, agora vou fazer uma roupa decente. O que podemos aprender nesse primeiro caso, irmãos? Deus quer que homens e mulheres usem roupas. Sim ou não? Se Ele quisesse que usasse tanga, ele fala: tá bom, o que vocês fizeram, tá bom. Fica só essas tanguinhas mesmo. Mas Ele não aceitou. Deixa eu fazer roupas para vocês. Então a vontade de Deus hoje é: homens e mulheres, meus filhos, têm que usar roupa. E tem muita coisa por aí que não é roupa, irmãos. Podemos também entender que a vontade de Deus, desde o princípio, é que usemos vestimentas que cobrem o corpo. Não meramente alguma coisa embrulhada no corpo para esconder algumas partes. Porque o que tem acontecido no mundo, e muitas vezes copiado pela igreja, é que eles estão na cabeça de Adão, né? Adão caído. E esqueceram o que Deus orientou. A vontade de Deus continua o seguinte: olha, quero que o meu povo use roupa. Cada servo de Deus precisa ser honesto e sincero aqui. As roupas que o mundo usa hoje em dia seriam mais parecidas com as que Deus fez ou com as que Adão fez? O que vocês acham? Aqui, o que eu vejo na mídia, o que eu vejo por aí, e de vez em quando eu vejo dentro da igreja, parece mais com as que Adão fez. Parece tanga, irmãos. É blusa tão curta que não cobre nada, é saia tão pequena que não cobre nada, se puxa para cima. Mas isso não é só com as mulheres, não. Os homens estão expondo também. Posso entender, por esse episódio, que a vontade de Deus é que não devemos expor o nosso corpo. E que o padrão do mundo não serve para a igreja. Senão Deus tinha deixado Adão com aquela roupinha mesmo. E Eva. Entendemos ainda que quando um crente expõe o corpo, ele não está agradando a Deus. Concorda comigo? E o desejo de fazê-lo é pecaminoso. Se um crente tem vontade de vestir expondo o corpo, ele está em pecado, tem que buscar mudança. Porque pessoas transformadas têm que ter pudor e prazer em cobrir o corpo e sentir vergonha. E tem dia, irmãos, que você vê gente
usando cada roupa no meio evangélico, no dentro da igreja, que é dificuldade, irmãos. E esse primeiro entendimento aqui, esse primeiro caso lá do Gênesis, ficou muito claro. Deus quer que tenhamos vergonha, que usemos roupas decentes. Amém, meus irmãos? Essa é a vontade de Deus. Vamos continuar. Tem um outro caso. Vê se vai dar. Maciel, abençoado. Não está dando, Maciel. Deu. Os sacerdotes do Velho Testamento. Está lá. Ó. Ninguém hoje tem motivo para dizer que nós devemos usar roupas iguais aos trajes sagrados, usados pelo sacerdote do Testamento. Claro que não. Eram roupas específicas para aquela época. Mas é esclarecedor entender o que Deus... É esclarecedor entendermos o seguinte, que tem algumas lições naquela instrução de Deus que serve para hoje. Porque são princípios, tem coisas, irmãos, que a Bíblia não está ensinando assim, ó, faça ou não faça. A Bíblia deixa instruções. Por exemplo, Deus proibiu altares elevados para que a nudez do sacerdote não fosse exposta. Êxodo 20, 26. Falou, eu não quero que ninguém mostre vergonha. Então, faça altares baixinhos, não quero ninguém expondo nada. Porque o pecado, a coisa no mundo hoje é expor, né? Mas lá atrás, Deus já estava dizendo aqui, olha, eu não gosto de exposição. Só ler o versículo aí, ó. Êxodo 20, 26. Deus proibiu fazer altar elevado para ninguém expor nada. Ninguém expor nada, nem homem, nem mulher. No caso aqui era o sacerdote. Mais tarde, ele acrescentou outra instrução para melhor evitar esse tipo de problema. Aí Deus foi mais radical ainda. Sabe o que Deus fez? Ele ordenou que os sacerdotes usassem calção embaixo das túnicas. O calção deveria cobrir da cintura até o joelho. E Deus falou no versículo Êxodo 28, 40, 42, que era para cobrir as coxas. A nudez e as coxas. Não quero exposição. Hoje há pessoas, irmãos, que estão expondo seus corpos na rua, na mídia, nas festas. Tem gente que tem roupa para vir na igreja e roupa para sair. Tem roupa, isso aqui eu vou para tal lugar. Não é servo de Deus? Tem que vestir do mesmo jeito. Pessoas que servem a Deus precisam perguntar para si honestamente se esse padrão do mundo serve para a igreja. Como sacerdotes de Deus, segundo Pedro, ele falou que nós somos sacerdotes real. A vontade de Deus é que tenhamos pudor e vergonha quanto à vestimenta. Em todos os lugares. Mas principalmente quando estivermos na casa de Deus. Amém, meus irmãos? Eu aprendo aqui, irmãos, que Deus preocupou com isso. Eu aprendo aqui que Deus estava interessado em poupar os seus servos. Ele queria pudor durante o culto. Daqui a pouco eu vou falar. Às vezes você fica falando, irmão, cuidado com o jeito que você está ministrando. A pessoa fala, eu sou assim. Não. Cuidado com a maneira que você se apresenta perante o Senhor. Vamos para frente. As roupas peculiares ao sexo exposto. Em Deuteronômio 22, 5, Deus disse, a mulher, vamos lá, irmãos, não usará, nem o homem peculiar à mulher. Olha aqui, nós entendemos que não estamos sujeitos às ordenanças dadas por meio de Moisés aos israelitas, principalmente nesses quesitos cerimoniais. Não estamos.
Mas temos que entender o que Deus estava dizendo. Ele não estava proibindo que homens e mulheres usassem algum tipo de roupa semelhante. Na época, por exemplo, do texto, ambos os sexos usavam túnicas. Homens e mulheres usavam túnicas. A diferença do homem era um cinto, para diferenciar o homem da mulher. Mas aquele cinto fazia uma diferença tremenda. Hoje, na nossa cultura de hoje e em muitas outras, homens e mulheres usam calças compridas. E nem a Bíblia está dizendo que isso é pecado. E qualquer pessoa que falar que usar calça comprida é pecado, está errado. À luz da Bíblia. Agora, Deus quer que mantenhamos distinções entre os sexos. E isso aqui Deus quer. Por exemplo, roupas femininas. É roupa feminina. Roupas masculinas são roupas masculinas. Tem calça feminina e calça masculina, sim ou não? Claro que tem. Tem corte de cabelo masculino e tem corte de cabelo feminino? Claro que tem. Então, em qualquer cultura, Deus continua querendo isso, pastor Silva. Ele quer distinção entre os sexos. Ele abomina, ele condena perversões de homens que se vestem e se comportam como mulheres e mulheres que se masculinizam. Isso continua sendo abominação para Deus. E está gravando, eu estou falando isso aqui, hein? Misericórdia. Vamos lá. A roupa, olha aqui, irmãos. A roupa de ministração na casa de Deus tem que ser apropriada. Por exemplo, algumas irmãs aqui da igreja, e há poucos dias nós chamamos uma pastora que veio aqui e ministrou de calça comprida. E eu achei a calça extremamente decente. Decente. Mas, é certo uma pessoa subir aqui, professora Vasti, com uma calça jeans, colado, uma blusinha, para pegar esse microfone, ou então para cantar aqui? Está errado, irmãos. Roupas tem distinções. Tem roupas, calças femininas que são sociais, que colocam um terno, fica chique, muito mais decente do que uma saia. Mas, não é calça, então eu vou usar uma calça jeans colada no corpo. Eu não sei como é que fala, do viés curto, como é que chama? Ela é pequenininha, irmão, não tem jeito. Se a blusa for curta, a barriga está de fora. Ai não, eu estou de calça, todo mundo usa calça, eu vou cantar aqui. Eu tenho dito, gente, não faça isso aqui não. Se você vir de calça própria para o evento, calça social, tudo bem. Essa calça é decente. E o entendimento da Bíblia é o seguinte, olha, o meu servo, os sacerdotes vão usar túnica, vão usar calção, porque eu não quero que a nudez, ninguém seja atraído pelo olhar. Se você vem cantar aqui com uma roupinha, uma calça, uma blusinha, um decote, as pessoas vão olhar você cantando ou olhar você o corpo? Tem jeito, vai olhar você, irmão. Alguns vão ficar clamando o sangue de Jesus, sangue tem poder, olha lá. Vão murmurar, vão fermentar, outros vão achar bonito. Meu Deus, mas que cantora linda. Porque tem gente carnal na igreja também, irmão. Pensa que tem gente sem pudor aqui dentro, irmãos. Mas louvor que é Deus, tem nada, irmão. Deus não está recebendo nada, porque houve uma confusão. Para não ter confusão em quem ministra, Deus fechou todas as portas. Fechou portas. Então vai ministrar, vai cantar, tem que pegar a roupa mais decente. E olha que eu não estou falando se é calça, se não, é roupa, se for mulher, é roupa decente de mulher. Pode ser calça? Pode, mas tem que ser social. Não pode ser calça de passeio, calça jeans, calça... Não. Outra calça terrível, irmãos. Eu já vi gente cantar aqui.
calça tipo ginástica, aquelas de ir para ginástica. Como é que chama aquilo? Leg. Meu Deus, pastor Zé Silva. Misericórdia, irmão. Como é que as pessoas sobem aqui com calça de ginástica, calça... Está errado. O princípio da Bíblia está claro aqui que está errado. Deus proibiu isso. O sacerdote tinha que ter roupa adequada. E em nome desse relaxo nosso, porque nós éramos muito duros, agora relaxamos demais. E aí as pessoas fazem de qualquer maneira, mas isso está errado. Isso é pecaminoso, isso desonra a palavra de Deus, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Deus não está nisso. Deus não está nisso, irmãos. Vamos lá. Quando Deus repreendeu, são pontos, eu estou pegando pontos, na Bíblia. Quando Deus repreendeu uma nação, Ele usou a figura da nudez. Isaías 47, 1 a 3, quando Ele fez uma repreensão à Babilônia, Ele usou essa expressão aí. Então, eu queria só pegar esse... Quando Isaías profetizou a nudez era ainda associada com vergonha. Quando ele descreveu o povo da Babilônia como uma virgem abusada, um aspecto da humilhação dela, era que o inimigo descobriu suas pernas e sua nudez. Está lá no texto. Isaías 47, 1 a 3. Hoje em dia, irmãos, as pessoas do mundo voluntariamente mostram seus corpos e ousam expor sua nudez sem sentir nem um pouquinho envergonhados. Fazem isso. Tem hora que você liga a televisão e fala, meu Deus, porque antigamente era só mulher, agora é homem também. É homem e mulher expostos na mídia. A exposição, irmãos, ela é perigosa. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Quem tem Facebook aqui, levanta a mão assim. Quem tem Facebook? Irmãos, eu cancelei o meu. Não tem nada contra quem tem. Para mim está tudo normal. Cada um. Só que, irmãos, você via cada coisa. Porque os crentes vão passear e tira foto e posta. E não é só mulher não, é homem também. Homem expondo fotos na rede social de tanguinha. Obreiro, eu vi esses dias, fiquei estarrecido. Como é que pode um obreiro fazer isso? Obreiras, expondo o corpo nas redes sociais. Isso é um princípio que Deus falou de pouca vergonha, de indecência, que Deus usou até essa figura, quando Isaías profetizou pela ruína, pela repreensão de Babilônia. Isso é pecaminoso, irmãos. As redes sociais estão cheias, fotos de tudo quanto é jeito. Espírito Santo está triste, porque nós vamos ver aqui hoje, que em todas as épocas Deus norteou isso. Será que tornamos tão dessensibilizados ao pecado, devido à cultura, que já esquecemos de sentir vergonha, irmãos? A sensibilidade foi embora. Como servos de Deus, temos que ser diferentes, não conformados aos costumes errados do mundo. Romanos 12, 1 e 2 diz isso, que não podemos nos amoldar. Já pensou se todo mundo tivesse Face, e muita gente usa só para mandar notícia boa, Deus te abençoa, oração, versículo bíblico. Mas quase ninguém faz isso, irmãos. Eu vejo os Face, irmãos, é tudo fofoca, intriga e foto, e exposição. E o pior que quem tem, irmão, vê dos outros tudo, vê todo mundo. O trem vira uma coisa, pensa numa coisa diabólica. Eu fui pescar mais os irmãos da igreja, e estava lá na beira do rio pescando. E pescando à noite, vestia a roupa de dormir. E eles tiraram uma foto minha lá, os meninos.
No outro dia, estava no Face aqui, falei, quem pôs? Fui atrás do irmão, tira isso daí, irmão. Eu estava só de roupa de dormir, aquele dia. Claro que eles fizeram na simplicidade. Mas de repente, irmãos, amigos meus lá do exterior me viram. Me viram o mundo todo. Meu Deus do céu, que coisa esquisita. Exposição. Agora tem gente, irmãos, que tem prazer nisso. Servo e serva de Deus não tem prazer nisso. Não tem prazer nisso. Isso é pecaminoso. Isso é falta de vergonha, falta de pudor. E o povo de Deus foi norteado a ter vergonha e pudor. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos lá. Vamos continuar. Passou? Vai, volta. Aí. A modéstia e bom senso de mulheres cristãs. Vamos ver duas passagens semelhantes. Olha lá. A primeira é essa aí, ó. Quero que vocês leiam comigo. Paulo escreveu a Timóteo. Da mesma sorte, vamos ler, irmãos? Esse é um texto. O outro texto que Pedro escreveu. Esse aí Pedro escreveu. Não. Leia, irmãos. Preste atenção, esses trechos não são idênticos. Timóteo fala para as mulheres em geral da igreja, e Pedro fala sobre a mulher cujo marido não é crente. Então, o texto de Pedro é para uma mulher crente que o marido não é crente, com a postura dela. Mas vamos ver algumas coisas interessantes e um paralelo entre elas. Primeiro ponto, eu acho que é isso aqui, ó, quer ver? Joias. Isso aqui é um problema, meu Deus, e joia? Mulher usa ou não usa? É comum alguém usar esses versículos para proibir absolutamente todos os tipos de joias, enfeites de cabelo, etc. Mas esse não é o sentido do texto. E eu vou explicar. A Bíblia, presta atenção. A Bíblia, às vezes usa a construção, tipo assim, ó, não faça isso, mas faça aquilo, para enfatizar o que é mais importante, sem proibir o menos importante. Por exemplo, João 6:27, Jesus falou assim, ó, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Quer dizer, alguém podia pegar e falar, então eu não vou trabalhar não, Deus não quer que trabalhe. Não. Jesus falou assim que você tinha que dar atenção à vida espiritual. Mais do que ao trabalho físico. Mas quem não trabalha não vai sobreviver. Paulo falou, quem não trabalha não come. Então, Jesus não estava proibindo trabalhar nele. Jesus estava querendo mostrar que a busca espiritual é mais importante. Estão entendendo? Então, nesses textos que eu li aqui, o de Paulo e o de Pedro, nem Paulo nem Pedro proibiram o uso de joias, ou estilos de cabelo, ou cortes, mas disseram que as mulheres piedosas devem dar mais ênfase à pessoa interior. É interessante que tanto Paulo como Pedro usaram exemplos do Antigo Testamento para ensinar no Novo. Todos os dois buscou lá no Velho Testamento. E eu
fui para o Velho Testamento. Por exemplo, Isaías 61:10, uma profecia sobre o Messias, fazendo uma alusão à igreja. A profecia diz: e eu vou te encher de joias. Deus ia falar isso se fosse uma coisa horrível. Deus não falaria isso na profecia. Provérbios 1:9, falando sobre a sabedoria, Deus falou: olha, ela é como joia, é como pendente, é como colar de ouro. Deus não ia inspirar a Bíblia para falar uma coisa maravilhosa como a sabedoria, exemplificando com joias. Por exemplo, Gênesis 24, 22, 30, 53, Rebeca recebendo de Eliezer joias como presente. E Deus que mandou, leva presente para ela. E ele encheu ela de... Rebeca era a prometida de Isaac. Encheu ela de presente. Que presente? Joia, anéis, brincos, pulseiras. E não era joinha não era bijuteria não. Era de ouro mesmo. Era coisa fina. Pastor, o senhor está complicando. Não estou, deixa lá. Deixa eu chegar. Excessos, extravagância, devem ser evitados, e é o que Pedro e Paulo estão dizendo. Eles não proibiram o uso, mas disseram: sejam modestos. A vida interior é mais importante. Bom senso. Aqui é bom observar que os escritos inspirados do Novo Testamento usaram exemplos do Velho para mostrar como o povo de Deus se veste. Aí, domingo eu falei aqui, alguém chegou para mim depois: tenho ordenado que quem vai ministrar não deve usar joias extravagantes. Pastor, que é isso? O que tem que usar brinco? É que se você vem ministrar aqui com uma joia extravagante, o que as pessoas vão olhar? As joias. Ele não vai ver o seu louvor. Se tiver um brincão aqui, que é bijuteria, mas parecendo ouro, né? Tiver um colarzão aqui, tiver uma pulseirona, aí você vai cantar, irmão, e as pessoas estão: mas olha lá, a mulher tem dinheiro, não é metida lá, o que é isso? Aí você não vai conseguir fazer o louvor, mas de jeito nenhum. Sim, irmão Martim? Perfeito, perfeito. Liga nos principais âncoras dos jornais nacionais, Record, SBT, Bandeirante, Globo, e veja como vestem as âncoras dos jornais. Nem brinco elas colocam, porque não pode chamar atenção para nada. O que vale é a notícia. O mais importante é a história que ela está passando. Agora vem para a igreja para cantar aqui, vem com roupa de qualquer jeito, vem com brincão, e vem decotado, e acha ruim a gente falar: irmãos, a mensagem sua é mais importante. O que tem que aparecer é a mensagem, é o louvor, é a pregação. Eu tenho chamado as irmãs da igreja aqui, que tem excelentes pastoras e ministras aqui, mas como é bom elas subirem aqui, porque vestem decentemente, sabe vestir, porque, irmãos, não é que a pessoa está em pecado. Paulo não falou, nem Pedro falou que aquilo era pecado. Ele falou: olha, o homem interior é mais importante. Mas se você acha que uma pessoa com um brinco está pecando, você está enganado. Às vezes a sua palavra é mais pecado do que o que ela está usando. Amém, irmãos? A modéstia, vamos lá. A modéstia começa no coração. Olha aqui, modéstia e bom senso, Rondinelli. Essa palavra, modéstia, a moderação em ações ou aparência. Ficou uma palavra, uma sobrando ali. Não desejando atrair atenção imprópria para si. Foi o que a Bambati falou. Isso é modéstia. A modéstia do corpo é o desejo ou o requisito de não expor demais o corpo humano. Modéstia tem muito significado lá no dicionário. Se você abrir, são muitos. Mas Pedro usou esses dois aqui, ó.
Desejo de não expor demais o corpo humano. Isso aplica à pele nua, mas também ao cabelo, aos excessos de joia, etc, etc. Paulo e Pedro, olha, o vestir de vocês é na modéstia. Cuidado com roupas extravagantes. Cuidado com joias extravagantes. Cuidado com extravagância, porque eles não vão ver Deus na sua vida. Vão ver as extravagâncias. E servo de Deus é templo do Espírito Santo. Se você não transmitir Deus, porque você tem Deus, você está em pecado. Porque é um mandamento ser testemunha de Jesus. E você não é testemunha só quando está falando. É quando está andando, é quando está indo, voltando. Você é testemunha de Jesus. Amém, meus irmãos? Algumas pessoas vão insistir em usar o tipo de roupa que elas querem, dizendo assim, que ninguém pode mostrar onde Deus especificamente proibiu, por exemplo, mini saias, mini blusas, roupas justas, essas roupas aí. Onde Deus proibiu? Na Bíblia você não encontra. É proibido usar mini saia, não tem isso. Mas nós estamos vendo lá do Gênesis que há uma proibição embutida. Há um ensinamento dentro da história bíblica. E quem é crente tem que pegar as histórias e aplicá-las. O problema nesses casos não é a falta de alguma regra específica nas Escrituras, mas a ausência de uma atitude certa no coração. Porque quem tem atitude certa no coração vai entender o que Paulo e Pedro estão dizendo. Olha, eu sou servo de Deus. Isso não pega bem para um servo de Deus. Regras não fazem a mulher modesta. Se o coração estiver errado, a mulher não será mansa e modesta, como o apóstolo falou. Vamos para frente. Em vez de dar uma lista de regras sobre vestimenta, Paulo apela à modéstia e bom senso das mulheres. Foi muito mais fácil, a pessoa, se Paulo começa a falar, não pode isso, não pode aquilo, usa, o brinco tem que ser curtinho, pequeno, mini. Não, ele não fez isso. Ele apelou para o bom senso, para a modéstia. E modéstia é aquilo ali. Uma mulher ou um homem, uma pessoa, cujo entendimento é baseado nos princípios das Escrituras e cujo coração é dedicado a Deus, se vestirá decentemente. É claro que a igreja no passado, se um irmão usasse uma bermuda, era disciplinado. E eu não vejo indecência nenhuma numa bermuda. O que tem uma bermuda para o homem? Mas colocar um calçãozinho, um homem, um obreiro, um servo de Deus, um calçãozinho de jogador aí, sair andando na rua aí com a camisetinha cavada, é roupa de um servo de Deus, irmãos? Não é. E eu tenho dito aqui, falei o ano passado, que tem gente que vem numa outra igreja, a pessoa, pastor, não, eu estou acima, que é ensaio. Eu falei, irmão, no ensaio você está cantando a mesma coisa para Jesus, você está subindo no altar, não é no ensaio, quando era rio ali. A pessoa chegava todo relaxado, irmão, quase pelado. Não, pastor, hoje eu estou no ensaio, eu vim ensaiar. Eu falei, irmão, seu coração está desrespeitando. Você tem que, é claro que para ensaiar você não vai vir de terno e gravata, roupa, mas tem que vir de roupa. Na Bíblia você não tem, já viu ensaio na Bíblia, irmão? Agora, ensaio vem de qualquer jeito. Não, irmão, ensaio tem que vir com roupa decente também. Qualquer atividade da igreja, aparecer aqui de bermuda, calça curta, né? Camiseta cavada. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia, misericórdia. Então, existem princípios que nós precisamos aprender. A pessoa crente não vai procurar chamar a atenção por meios carnais, pelo uso de roupas dispendiosas, ou que mostra o corpo. Não, isso, crente não tem esse desejo. Crente tem que ter desejo de servir a Deus. Tá? Agora existem outras coisas nesse texto também, olha aqui, ó. Pedro fala do espírito manso e tranquilo como a base das roupas apropriadas. Paulo diz que nós todos devemos procurar viver uma vida tranquila e mansa. Todos dois falaram essa mesma frase. Só que Pedro
Pedro falou no início, e Paulo falou no início do capítulo, e Pedro fala no texto que nós lemos. Tá? O espírito manso e tranquilo de cristãos, homens e mulheres e jovens, vai determinar o tipo de roupa que realmente agrada a Deus. Espírito manso e tranquilo é espírito dirigido pelo Espírito de Deus. Que tem gente que é muito mansinho, mas não é manso. Ele só é calmo aparente ali, mas não sabe portar. Não sabe entrar, não sabe sair, não sabe vestir, não sabe. Agora, quando a Bíblia fala aqui de espírito manso e tranquilo, é pessoas que são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Sua vida é dirigida pelo Espírito Santo de Deus? Sim. Se é dirigida, então você sabe trajar decentemente, vestir decentemente. Se a roupa não serve, está apertada, manda para o conserto, né, para enlarguecer, ou doa ela para alguém mais magro, né, ou mais pequeno, ou joga fora e vai no marido e pega a poupança e compra fiado, mas compra uma roupa decente, ou peça ajuda, mas roupa tem que ser decente. Os cristãos farão a diferença entre roupas que refletem o espírito piedoso e as que sugerem carnalidade. Sim ou não, irmãos? Presta atenção aqui. Os cristãos mostram isso, pastor Zé Silva? Mas é evidente que sim, irmãos. Quando você vê a pessoa, você já vê se está demonstrando carnalidade ou espiritualidade só no porte, no agir, no entrar, no falar, no vestir, na postura. E é isso que Paulo estava dizendo com Pedro. Vida tranquila, vida mansa, vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, Deus, o Espírito Santo não está aí com esse negócio de roupa, não vou vestir essa roupa. Está assim, irmão. Está assim. A hora que você for para uma roupa, Espírito Santo, essa roupa aqui, pode perguntar para ele. Que se tiver comunhão, ela fala assim, ó, não gostei. Ela vai dar um problema, você vai tirar essa roupa. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Olha Provérbios 7:10, irmãos. Parece pesado isso aqui, mas não é. Provérbios 7:10 diz que eis que a mulher lhe saiu ao encontro com vestes de prostituta. Aí fiquei pensando nisso. Esse versículo veio. Roupa de prostituta? Então a roupa faz a diferença, irmãos. Conforme for a roupa, as pessoas podem te taxar. Sim ou não? Porque o texto lá fala que aquele que foi enganado da sabedoria lá, saiu, e a mulher saiu para encontrar com ele, mas não saiu com roupa normal, não. Saiu com roupa de prostituta. Que se me perguntar aqui, eu nem sei que jeito que é essa roupa de prostituta hoje. Mas eu sei que deve ser mini saia, mini blusa, mini o quê, calça apertada, torando, ou então nem roupa também. Eu, por exemplo, não tenho nada, a pessoa vai para a praia, vai chegar lá na praia, não vai banhar de roupa Vai chegar para mim, pastor, e para a praia é pecado. Eu falei, não, você vai para a praia, você não vai vestir. Mas pegar as fotos, expor no Facebook, depois mostrar, aí isso aí já é pecaminoso. Você está com... Para que você quer mostrar? A esposa tem que mostrar as fotos para o esposo para a esposa, e é só esse círculo aí, filhos às vezes, né? Esse desejo de exposição é pecaminoso. Roupas, irmãos, fazem toda a diferença. Sim. Tá certo. Tá vendo? Todo lugar, o bom senso te dá uma saída. A modéstia te dá uma saída. Você pode ir para qualquer lugar e você vai ter, o bom senso vai te conduzir. Tá certo, irmãos? Resumindo, crentes, eles vestem, homem ou mulher, pastor Zé Silva, vestem para agradar a Deus. Entenda isso. Em todas as épocas, Deus se preocupou com isso. Quando o pecado entrou no mundo, Deus quis salvar eles da vergonha. Não aceitou aquela roupinha. Deus fez roupas, túnicas,
vestidos que cobria todo o corpo. Veio a lei de Moisés, Deus normatizou isso. Os profetas, eu falei aqui, tem princípios. Provérbios falou de roupas e roupas. Roupas de mulheres sérias e roupas de prostitutas. Roupas indecentes. A Bíblia, no Novo Testamento, foi muito mais claro ainda. Paulo, Pedro, não deu ensinamento, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso não pode. Norteou pelo bom senso e pela modéstia. Teu corpo é templo do Espírito Santo e você deve vesti-lo bem. Deus não vai descer aqui e falar, olha, a roupa é essa, meu servo, estou te revelando. Não, é você que vai lá e compra. É você que decide. Agora, se o Espírito Santo estiver dominando, se você for manso e tranquilo, espírito manso e tranquilo, espírito dominado pelo Espírito Santo de Deus, você vai comprar e vestir a roupa certa. Amém, meus irmãos? Muitos erram por inventar regras humanas sobre roupas. Isso pode, isso não pode. Outros erram por recusar entender e estudar cuidadosamente o que Deus ensina, os princípios da palavra de Deus. Que possamos nos vestir para Ele. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Dia da ceia, eu até, às vezes, não, veste a melhor roupa. É que assim, olha, dia do culto, deixa eu vestir a melhor roupa, porque eu estou vestindo para o meu rei, para o meu Senhor. Estou vestindo para o meu amado. É claro que as mulheres, a minha esposa fala isso, né? Não, a mulher, ela se veste bem, porque quem primeiro vê são as outras mulheres. É assim, as mulheres olham as outras. Se eu perguntar a um homem que roupa que outro veio aqui domingo, mas não tem eu posso dar R$1 milhão, ninguém vai lembrar de nada. Mas se eu perguntar a uma mulher aqui que roupa a fulana veio, ela sabe tudo. As que tiveram aqui, deu uma olhada geral assim, sabe, ela veio com a roupa tal, blusa tal, aquela blusa. Se ela daqui 30 dias vestir a roupa, ela veio naquele dia, repetiu a roupa hoje. Elas gostam muito mais de moda. E isso não é errado. Não tem nada de errado, vestir bem, comprar roupa cara. Não tem nada de errado. Mas saiba de uma coisa. Você tem um noivo. Seu noivo é o Senhor Jesus. Vista primeiro para Ele. Deus está interessado nisso. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Homens, cuidado. Academia é um lugar perigoso, irmãos. Mulheres, irmãs vão para a academia e os homens vão também. E às vezes veste roupa de própria para malhar, que expõe tudo. Porque essas roupinhas, irmãos, que você deram o nome aí que eu não lembro qual é o nome agora, ela tem a cor, mas parece ela acompanha toda a curva do corpo, toda a curva, tanto no homem como na mulher. E mistura tudo ali, irmãos. Aquela indecência tudo. E o Espírito Santo está dizendo assim, ô meu filho, não quero que você fique aí nesse lugar. Cuidado com esse lugar. Claro que qualquer lugar um servo de Deus vai. Mas vista para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Feche os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra é maravilhosa, é linda. Tem princípios na Tua palavra, Senhor Deus, que nos passam ensinamentos muito profundos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela revelação. Senhor, eu aprendi nessa noite, eu aprendi hoje, eu aprendi ontem durante o dia, enquanto eu anotava, Senhor Deus, esta palavra, Pai. Obrigado por entender a Tua verdade. Obrigado por entender os Teus preceitos, Pai querido, e poder falar claramente com a igreja. Eu abençoo a todos os Teus filhos, todos eles, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?